Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e neste vídeo eu vou realizar a correção de um teste de Excel para o cargo de analista de suporte sênior. A empresa que aplicou esse teste usou dados públicos que foram obtidos do site da Forbes, que é essa listagem das maiores empresas do mundo por vendas, por lucro, por patrimônio e valor de mercado. São várias linhas de informações. Esses dados foram transferidos para uma planilha de Excel. E se você tem interesse nesse assunto e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e clica no botão de curtir para nos apoiar. Nesse teste de Excel, as pessoas recebiam uma planilha de Excel, um arquivo desse de Excel, com 3 abas, com 3 planilhas aqui embaixo. A primeira planilha, ela continha as questões. Então tem 3 questões aqui. Qual a média de lucro das empresas americanas, Estados Unidos, cujas vendas superam 100 bilhões? Qual a participação de mercado, share, das empresas considerando seu valor de mercado? E na planilha lista de empresas, acrescente o ranking de cada país que está na planilha base. Aqui embaixo você tem as planilhas. A base de dados, ela vem crua assim, ó. Aqui uma coluna com o ranking da empresa, o nome da empresa, o país de origem da empresa e os números de vendas, lucro, patrimônio e valor de mercado. E aqui tem mais uma abinha, lista de empresas, que se refere à última questão. Ele quer que a gente puxe aqui nessa última coluna, vamos dar um zoom aqui, o ranking da empresa que está nessa planilha anterior aqui. Então, olhando para essa planilha, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar esses dados, verificar se esses dados estão prontos para serem usados. E aqui a gente percebe que tem alguns problemas. A primeira coluna aqui, ó, ranking, a ordem, Aqui tem esse pontinho. A princípio, a gente não vai usar essa coluna de ranking aqui, essa ordem. Mas, se você quiser arrumar, você deveria tirar esses pontinhos e deixar somente os números. Outro problema é que, de tempos em tempos, tem uma linha em branco, olha só. Linha em branco, linha em branco, linha em branco. E isso dificulta fazer tabela dinâmica, gráfico, vários recursos que tem no Excel. E finalmente, se você observar esses números aqui, ó, aqui tem os números, eles estão com esse B de bilhão e também estão com formato americano de número. Então aqui, ó, é 276,08, tá ponto 08. Como o meu Excel, o meu computador está configurado para português do Brasil, aqui deveria ser vírgula. E o Excel não vai entender isso daqui. Vamos mostrar para vocês, ó. Se eu pegar aqui uma área em branco, fizer a soma de alguns valores, vou selecionar alguns números aqui, ó, e fechar parênteses, dá 0, porque o Excel não entende que esses valores aqui são números, Então a gente vai ter que fazer uma arrumação nesses números. Tirar o ponto, colocar a vírgula, tirar esse B de bilhão, esse cifrão também não precisa. A dificuldade, pessoal, de trocar o ponto pela vírgula, você tem que se atentar pelo seguinte, aqui nesse caso, ó, o milhar é a vírgula e o ponto é o decimal. Então não adianta eu pegar o ponto e trocar pela vírgula sem tirar esse milhar antes. Senão o número vai ficar com 2 vírgulas. Então primeiro eu vou ter que tirar a vírgula, depois o ponto. Vamos começar a trabalhar esses dados então. Vou selecionar essa coluna, vou tirar os pontos. Maneira mais fácil aqui, ó, localizar e substituir. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Eu vou trocar o ponto, substituir por nada, deixar vazio. Substituir tudo. E aqui a gente conseguiu essa primeira arrumação. E aqui a gente conseguiu fazer a primeira arrumação sem substituições. São 100 empresas listadas. Vou dar um OK, fechar. Vou tirar o zoom. Então os dados aqui dessa coluna já se transformaram em números. A gente vai fazer a arrumação agora dessas linhas em branco aqui. Maneira bem tradicional de arrumar isso daqui é selecionar todos esses dados aqui, pessoal. Fazer a seleção de todos esses dados. Vou clicar aqui na primeira. Vamos lá para baixo. Tem que ir até a última linha. Você vê que ele vai parando aqui nas linhas que estão em branco, Pronto, chegou na 100. E vou selecionar aqui para a direita. Selecionei isso aqui.
aplica o filtro. Recurso bastante simples. Então vou usar aqui filtro. E ele colocou esses filtros aqui em cima. E agora que tem filtro, eu posso pegar qualquer um deles. Vou desmarcar todos aqui, ó, desmarcar todos e deixar somente os filtros vazios. Aqui as células que estão vazias. E elas ficam aqui na esquerda, ó, na cor azul. Então essas aqui são as linhas em branco que estavam no meio da tabela. Vou selecionar e vou tirar. Vou excluir. Pode ser com o botão direito, Ctrl menos, excluir linha. E vou eliminar o filtro. Limpar o filtro. E agora não tem mais linhas em branco. Os dados agora estão contínuos. Vou voltar aqui e falta a questão dos números. A gente vai usar o mesmo recurso que a gente usou antes. Vou selecionar essas colunas, que é o de substituir. Localizar e substituir. E nessa janela, vou deixar bem embaixo aqui dos números. Vou dar um zoom para ficar melhor de ver. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o que não me interessa. Por exemplo, cifrão não me interessa. Vou colocar aqui o cifrão e não vou trocar por nada. Substituir por vou deixar vazio. E aqui embaixo o botão substituir tudo. 400 substituições. São 100 linhas e 4 colunas. 4 vezes 100, 400. A letra B de bilhão não vou precisar. Lógico, né, que se tivesse milhão, trilhão, eu já não poderia fazer isso. Teria que trocar o bilhão pelos zeros. Substituir tudo. 400 substituições. E agora vem a vírgula e o ponto. E aqui tem uma ordem certa. A vírgula aqui é o milhar. Eu não preciso da formatação. Então eu vou tirar a vírgula, vou colocar vírgula e não vou trocar por nada. Ele vai eliminar essas vírgulas de milhar. Substituir tudo. Foram só 29 substituições. Não são todos que são números tão grandes assim. Por isso que ele trocou menos. E agora, finalmente, o ponto que a gente tem que transformar em vírgula. Então aqui em cima eu coloco o ponto. E embaixo, vírgula. Substituir tudo. Pronto. Fechar. E vou tirar o zoom. Pessoal, você tem que ler as questões e gastar um tempinho para preparar sua base de dados quando ela precisar ser trabalhada. Não adianta querer resolver na marra que você vai gastar tempo e não vai chegar na resposta que eles estão pedindo, né? Então agora que você tem uma base legal de dados, uma base boa, aqui tem os números, tem os países, o nome das empresas. Agora que você tem uma base boa de dados, dá para responder as questões. Então vamos voltar aqui para a planilha de questões. E a primeira questão é a seguinte. Qual a média de lucro das empresas americanas cujas vendas superam 100 bilhões? Isso aqui é típico de tabela dinâmica. Média de lucro, soma de vendas. Então eu vou na base, vou clicar em qualquer célula da tabela, menu inserir e aqui em cima, primeiro botão, tabela dinâmica. Vou clicar em tabela dinâmica. Ok, vou colocar numa planilha nova. Então aqui está a planilha nova. Ok. E aqui ele gerou a tabela dinâmica que está vazia, né? Vamos dar um zoom aqui. Aqui na direita, pessoal, tem os campos, os nomes das colunas daquela tabela. Então ele pediu, olha só, vamos voltar aqui nas questões. Empresas americanas. Tá bom, então a gente vai voltar aqui na nossa tabela dinâmica. Vou pegar o nome das empresas e arrastar em linhas. Os textos normalmente você arrasta em linhas. Então aqui o nome das empresas. Como eu quero somente as empresas americanas, eu vou aqui no país, country, e jogar aqui em filtro. E aqui em cima apareceu o filtro de país, onde eu posso filtrar somente Estados Unidos. Então vou aqui embaixo, United States, ok. Então aqui embaixo aparece somente as empresas americanas. Aqui na continuação da questão, quero a média do lucro. Então vamos colocar lá a média do lucro. Vou aqui em Profit, que é lucro, e jogo em valores. E aqui ele está somando os valores. E vamos mudar para média. Botão direito em qualquer um desses números. Vamos dar um zoom aqui para ficar fácil de vocês verem. Aqui, resumir valores por. Em vez de soma, vou escolher média. Pronto, vou tirar o zoom. Então, já temos a média do lucro das empresas dos Estados Unidos. E, terminando de ler as questões, ele quer essas empresas cujas vendas superam 100 bilhões de reais. Veja aqui, eu não quero que o lucro supere 100 bilhões, mas as vendas superem 100 bilhões de reais.
Então eu venho aqui na tabela dinâmica, vou ter que acrescentar as vendas, mais uma coluna aqui em valores, sales, soma de sales, as vendas. E agora eu quero listar somente as empresas que têm esses valores de venda aqui da direita, maiores que 100 bilhões, maiores que 100 nesse caso aqui. Então a gente vai aqui no filtro de linha, esse filtro aqui da tabela dinâmica, eu vou filtrar valores maior ou igual, essa opção aqui maior ou igual a 100. E aqui na esquerda, pessoal, olha que é importante, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá, média de lucro, não é a média de lucro que é maior que 100. Eu quero que a soma das vendas seja maior ou igual a 100. Então, ok. Então aqui na direita, a gente agora só tem números acima de 100. Então essa aqui é a resposta à média de lucro das empresas americanas cujas vendas são maiores que 100. Para facilitar a leitura aqui, se quiser, eu vou classificar aqui em ordem. O botão direito na média de lucro, vou classificar do maior para o menor, está aqui. Vamos formatar, né? Deixar com 2 casas decimais para ficar bonito. Botão direito aqui, formato de número, ponto de milhar, 2 casas decimais, ok. Então isso aqui ficou formatado em ordem decrescente. Então isso aqui ficou formatado de fácil leitura. Primeira empresa é Apple, segunda Berkshire Hathaway, Alphabet, que é o Google, Microsoft, JP Morgan Chase e assim por diante. Primeira questão foi resolvida. Vamos colocar aqui, ó, resposta 1. Vamos para a segunda. Quando você estiver fazendo uma prova dessas, salva o arquivo, né? Não vai deixar de salvar. Vou clicar aqui em salvar. E vamos para a segunda questão. Qual a participação de mercado, share, das empresas considerando o seu valor de mercado? Então ele quer porcentagem, considerando o quê? Voltando aqui na base, considerando aqui, ó, a última coluna, market value, valor de mercado. Vamos fazer então? Tabela dinâmica, né? Clico aqui dentro, inserir, tabela dinâmica, ok. Então ele gera aqui mais uma planilha aqui embaixo. Já vou renomear para resposta 2. Vamos dar um zoom aqui. Ele quer as empresas, então você pode arrastar o name, que é o nome das empresas, para a área de linhas. Texto normalmente vai em linhas ou colunas. Vou colocar em linhas. E o market value, vou colocar aqui nos valores. Isso aqui não está em porcentagem, está em valores absolutos. Simplesmente você clica com o botão direito em qualquer um desses números, vou dar zoom aqui, mostrar valores como porcentagem do total de colunas, porque esses números formam uma coluna aqui. Vou tirar o zoom, está pronto, vou deixar aqui classificado do maior para o menor, classificar do maior para o menor. Veja aqui o share por valor de mercado. Então, atualmente, das empresas listadas pela Forbes, a que tem maior valor de mercado é a Apple, depois acompanha a Saudita de Petróleo, Microsoft, Alphabet, que é Google e assim por diante. Segunda questão, bem simples, com a tabela dinâmica. Então o que acontece? Você precisa conhecer os recursos do Excel para você escolher aqueles que são mais diretos na hora de fazer a resolução da prova. Vamos aqui nas questões, questão 3. Na planilha lista de empresas, acrescente o ranking de cada país que está na planilha base. Então, lista de empresas é essa aqui, a coluna de ranking está aqui, e ele pede para acrescentar nessa coluna, voltando aqui na base, esse número aqui. Então, como é que a gente puxa? Primeira coisa que vem na cabeça, as funções de procura. PROC-V. Só que eu vou usar aqui nesse caso o PROC-X porque é mais moderno, mais fácil. Aqui tem um problema, se você for buscar o ranking dessa empresa, você vai ter que usar o quê? Vai ter que usar o nome. A única coisa que tem aqui em comum é o nome, já que o país tem vários repetidos, não dá para identificar pelo país. E para buscar pelo nome, se você observar aqui, está na coluna B. E o ranking está na coluna A, está à esquerda. O PROC-V não consegue fazer isso, não consegue puxar a informação que está à esquerda. Você teria que copiar essa coluna para a direita ou mudar a coluna B antes da coluna do ranking. Para não mexer com a base, eu vou usar o PROC-X, que não tem essa limitação. Então eu vou aqui em lista de empresas, ranking. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem bem, né? Então vamos fazer a função PROC-X igual PROC-X, abre parênteses.
o nome da empresa, ponto e vírgula, e o próximo parâmetro é a pesquisa matriz. Em que região que nós vamos fazer a busca? É aqui na base. Como eu estou procurando pelo nome da empresa, não é o ranking, pessoal. Estou procurando o nome da empresa. Depois que eu achar, o resultado que eu quero é o ranking. Mas eu estou procurando primeiro o nome da empresa. Seleciono essa coluna do nome da empresa, ponto e vírgula. E agora sim eu coloco a coluna que tem o resultado que eu quero, que é o ranking. Aqui na esquerda, vou clicar. Fecha parênteses, Enter. Vamos dar um zoom aqui para ver como é que ficou a fórmula. Olha só. PROC-X, desse valor aqui, nome da empresa A2, na coluna que tem o nome da empresa e retorna a coluna que tem o ranking. Vou dar Enter. Então, a PROC-X é mais fácil que o PROC-V, na verdade. E aqui eu vou dar um clique duplo aqui nesse cantinho para copiar até o fim da tabela. Eu tenho um ranking aqui de cada empresa. Questão bem simples para verificar se você conhece PROC-X ou PROC-V. Basicamente, o que o examinador queria com essas questões? Que você conhecesse tratamento de dados, ou seja, você arrumar os dados antes de trabalhar. Segundo, que você conhecesse a tabela dinâmica. E terceiro, que você conhecesse as funções de procura. A gente usou a função PROC-X, poderia ser PROC-V também. E como extra, como essa empresa que fez esse teste é uma multinacional, vocês perceberam que de propósito eles deixaram a base com os nomes todos em inglês aqui. Isso também provavelmente é um requisito deles lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sucesso nesses testes de Excel. E se você acompanhou o vídeo até aqui, clica no botão de curtir e se inscreva no nosso canal, porque assim você nos ajuda a sinalizar para o YouTube que esse vídeo é interessante e dessa forma ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.